depressão, as síndromes, as ansiedades são do diabo. Não, nada do diabo aqui. E eu não acredito nisso também. Mas eu acredito que tudo é decorrência do pecado original, lá, Adão e Eva. Porque o nosso pecado nos separou de Cristo e nos causou uma deficiência. Então nós, por nós mesmos, não conseguimos sozinhos. E por isso Deus nos deu conhecimento humano. Gente, a medicina é muito boa, as terapias são muito boas, o conhecimento é muito humano é muito bom. Porém, se só o conhecimento humano, ele não basta. Se você não tiver o espiritual. Porque nem toda a sabedoria desse mundo se compara. O conhecimento humano se torna nulo. Então é isso que a gente precisa entender. É tudo uma única coisa. Não tem como eu separar Jesus da minha vida de trabalho, Jesus da minha vida emocional. É tudo dele e é tudo para ele. E quando você entende isso, fica mais fácil. Porque aí você vai enxergar as suas brechas, que são chamados de gatilhos, que é onde as pessoas vêm para te minar, onde você mesmo, na sua mente, mina o seu desenvolvimento. Porque o inimigo ele é muito sujo, ele age por medo, colocando medo, ele age pela mentira. E isso é desde Adão e Eva que ele tem agido dessa maneira. Mas com o Espírito Santo a gente sabe. Então quando vem o pensamento ruim, eu já falo, Jesus não fala isso de mim, então sai fora. É assim que a gente vai tendo que lidar, pegando a mentira e colocando a verdade contra ela, para destruir essa crença. E foi isso que eu comecei a fazer na minha vida. E uma coisa que eu quero te dizer é que não existe isso de, mas até Paulo tinha um espinho na carne. Peraí, Paulo orou até Deus falar, minha graça te basta. Aí ele entendeu o propósito. Agora, meu querido, se Deus não te falou nada, você não pode aceitar a doença. Você não pode aceitar o medo, porque Deus não deu um espírito de medo pra gente, mas deu um espírito de ousadia, deu a autoridade do espírito. Você não pode aceitar a tristeza, porque o fruto do espírito é a alegria. Então a gente tem que começar a orar para não aceitar. Porque quando eu fui para Jesus, ele me curou. Ali eu tive uma crise de pânico num retiro de jovens e eu não sabia orar. A única coisa que eu fazia ali era falar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no outro dia, Deus enviou o servo dele para falar, o Senhor ouviu a sua oração. De madrugada, uma pessoa que estava em outra cidade. E o Senhor mandou ali porque ele sabia que isso ia mover a minha fé. E ali eu não precisei mais de remédio, eu nunca mais tive crises. Então você é feliz. Não, gente, eu tive as tristezas normais da vida, a ansiedade normal da vida, porque isso é do ser humano. Os sentimentos ruins, as ansiedades, elas são parte do ser humano. E nós podemos usar ela para o bem. Porque não tem como viver completamente feliz. Não é novo céu e nova terra aqui. Ainda vai chegar esse dia onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque o nosso Deus prometeu. Mas aqui ele falou, vocês terão aflições. E é isso que nós temos que entender. Mas essas aflições não podem nos dominar. Nada pode nos dominar, porque o único que nos domina é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem nos dá a sabedoria. Depois que eu fui curada, eu desenvolvi a fibromialgia. Gente, a fibromialgia, ela é uma doença por consequência da ansiedade no cérebro, só que ela é real, ela dói. E eu chorava, as pessoas vinham me abraçar, eu chorava, eu não conseguia andar, tinha dias, e eu fui pra Deus, e eu comecei a orar, até que o Senhor falou pra mim, somente assim, continua. Ali eu entendi, peraí, a minha cura vai vir. Mas o Senhor mandou eu continuar. Então eu parei de orar por aquilo e comecei a orar por outras coisas. E comecei a fazer outras coisas. E comecei a trabalhar, comecei a estudar. E ali eu fui superando. E o Senhor sempre foi meu bálsamo nessa dor. E foram 4 anos dessa dor. Até um dia que eu estava na igreja e o Senhor falou que tinha algo maior para eu fazer. Para eu cuidar de pessoas, para eu alcançar pessoas. Eu falei, Senhor, então com essa dor não dá. Porque ela me limita muito, Senhor. Se eu for sustentar outras pessoas, eu preciso pelo menos ter a sustentação minha. E aí ele enviou uma serva dele, que quando foi orar por mim, ela fazia assim nas minhas costas, Senhor, cura, Senhor, cura. E ali foi tirando. E ali eu comecei a chorar, que ninguém entendeu por que eu tava chorando tanto, mas é porque pela primeira vez eu não sentia mais dor. Pela primeira vez o meu braço, eu não erguia só até aqui, meu braço vai, olha, meu braço vai sem dor. Por quê? Porque o Senhor, ele ouviu. Porque ele sabia, eu continuei, minha serva continuou, então eu preparei ela, e agora eu dou a cura. E foi isso que eu vivi, o Senhor tem cura. Só que aí veio outra doença esse ano, que eu também não entendi, eu falei, Senhor, mas o que está acontecendo? O Senhor tem promessa na minha vida, por que veio essa doença? O Senhor me levou até a passagem do cego, por que ele é cego? Foi a mãe que pecou? Foi o pai que pecou?
Jesus respondeu, não, ele é cego para a glória de Deus. Então eu entendi que ele falou que essa doença vai ser um testemunho, e eu sigo firme nisso, orando por isso, para que seja um testemunho. E é isso que você tem que entender. Se o Senhor ainda não te respondeu, continua orando, não aceita a doença, não aceita, é assim, porque Deus quis me dar, porque Paulo teve um espinho na carne, quem sou eu? Não, sai dessa prisão e continua fiel ao teu Deus, porque Ele é fiel para te curar. Tudo Ele tem um propósito, é só você entender para aquilo que Ele está te preparando.